Eu chamo agora Danilo Moliterno, que está no evento onde o governo anunciou esse novo modelo de crédito imobiliário. Vão ser liberados até 35 bilhões de reais para o financiamento de moradias para a classe média. Danilo vem conversar com a gente e traz as informações, então, do que foi divulgado pelo governo federal agora, há pouco, inclusive. Danilo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Muriel, e a todos que acompanham o CNN Money. Aconteceu pela manhã aqui na capital paulista este evento em que o presidente Lula, outros ministros de Estado apresentaram, anunciaram, lançaram este programa, este pacote imobiliário. Pacote que contém basicamente dois itens. O primeiro, nosso colega Matheus Fagundes já trazia os detalhes com relação a essa nova política para financiamento imobiliário, especialmente voltado à classe média. E segundo, um programa voltado à reforma, à adequação, à ampliação de moradias. Vou falar rapidamente sobre esta primeira política, a qual o nosso colega já trouxe boa parte dos detalhes mais técnicos. Basicamente, a ideia é liberar valor equivalente a 100% dos recursos da poupança para o financiamento imobiliário da classe média. Relembrando que hoje a gente tem cerca de 20% desse valor travado por conta dos compulsórios dos bancos, que precisa ficar guardado ali este dinheiro. No primeiro momento serão liberados 5%, que pode equivaler até 35 bilhões de reais injetados. Num segundo momento, se tudo der certo, em 2027, os 20%, e aí a gente está falando de quase 150 bilhões extras que podem ser injetados no mercado imobiliário. Essa é a primeira medida, segundo Jader Filho, que é o ministro das Cidades. Imediatamente, somente a Caixa Econômica Federal, que já deve entrar muito forte nessa modalidade, vai abrir espaço para financiar 80 mil moradias para essa faixa de renda. A gente está falando de famílias que ganham entre 12 mil reais e 20 mil reais por mês. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida só chega hoje em dia nos 12 mil reais por mês. Então, uma nova solução para ter condições melhores de financiamento para essas famílias que hoje, nas palavras das autoridades do governo, estão desatendidas no que diz respeito a boas condições para financiamento. Essa é a primeira medida. Segunda medida, passando mais rapidamente, como eu mencionei, essa nova plataforma, este novo programa para reformas, ampliações, adequações de moradias. Quem vai ter acesso a este programa? Basicamente, assim como é no caso do Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter duas faixas. A faixa 1 para famílias que ganham até R$ 3.200, faixa 2 para quem ganha até R$ 9.600 mensais. Como é no caso do Minha Casa Minha Vida, a faixa mais baixa com condições melhores de juros. O dinheiro a ser pego emprestado vai poder financiar aí reformas, adequações no valor entre R$ 5 mil e R$ 30 mil. Portanto, este é o programa que vai ser abastecido com dinheiro do Fundo Social, que é aquele fundo que é abastecido com recursos pagos em royalties pelas empresas que exploram petróleo aqui no Brasil. Portanto, estes dois programas, para a gente finalizar, vale a gente trazer um pouquinho do que a gente teve sobre repercussões das autoridades que estiveram aqui presentes. Tivemos o ministro das Cidades, que trouxe aqui uma repercussão de como que isso vai impactar positivamente o setor imobiliário, também representantes do setor privado e outros ministros. E aí vale a gente trazer algumas repercussões de outros ministros, já tocando em outros temas interessantes que foram aqui abordados. Primeiro destaque, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que quando veio aqui ao palco, falou sobre esse momento de transição. Indicou, olha, no primeiro momento a gente vai ter esse 5%, lá na frente, se der tudo certo, a gente reavalia. Em 2026, por exemplo, a gente reavalia. E aí Haddad traz uma frase que vale a gente destacar aqui nessa cobertura econômica. Ele indica, em 2026 a gente reavalia quando eu espero que tenhamos uma política monetária substancialmente diferente. Portanto, essa é a sinalização de Haddad no momento em que estava no palco ao lado do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para a gente fazer esse destaque. Agora, dois destaques para a gente finalizar com relação à fala do presidente Lula. Primeiro, com relação à conversa que teve no começo da semana por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula abre a sua fala em tom bem-humorado, indica que conversou com Trump logo após completar 80 anos e que Trump completa 80 anos só no ano que vem, então que, por isso, ele poderia falar mais grosso com Trump, por ser 8 meses mais velho. Brincadeiras à parte, Lula indicou que nessa conversa pediu para que o republicano, assim como ele, tentem fazer com que esse seja um diálogo de harmonia, um diálogo sem desavenças e que tudo o que seja divergência seja levado à mesa. E aí uma aspa importante do presidente Lula por aqui. Ele disse, nenhum tema é proibido, ou seja, não há nada
do ponto de vista comercial que não possa ser negociado. Essa sinalização de Lula, que na sequência deixou de lado o amiguismo e também foi um pouquinho mais firme na sua sinalização, indicou que o Brasil, ao longo de todo esse processo, todo esse trâmite, até essa química com o presidente Trump, foi firme na negociação e indicou que país que não se respeita não é respeitado por ninguém. E para a gente finalizar, uma última fala do presidente Lula. Aqui cobrou, reclamou de o Congresso Nacional ter rejeitado a MP, a medida provisória alternativa ao imposto sobre operações financeiras, aquela MP que geraria 20 bilhões de reais em arrecadação extra para o governo no ano que vem. Indicou que essa era uma receita importante para financiar políticas públicas voltadas à inclusão social por aqui. Falou sobre o impacto positivo que essas políticas. Para a gente finalizar, vale a gente ouvir um trechinho do que disse Lula por aqui. Agora, com a aprovação do imposto de renda, do mapa, ficou muito mais claro. No Nordeste brasileiro, 91,4% das pessoas ganham menos que até 5 salários mínimos. No Norte do país, 85,1% ganha até 5 salários mínimos. No Sudeste, que parece rico, 72,3% ganha até 5 salários mínimos. No Sul, que também parece rico, 70,8% ganha até 5 salários mínimos. E no Centro-Oeste, 68,6%. O lugar onde as pessoas estão melhor de vida é em Brasília, que 48% ganha até 5 salários mínimos. Olha, eu estou dando esses números para dizer para vocês a necessidade da gente continuar fazendo política de inclusão social para ver se a gente faz as pessoas subirem um patamar a mais, um degrau a mais na escala social, para que a gente crie uma espécie de uma sociedade de classe média. Não é possível a gente achar que quem ganha 5 mil reais é classe média. Não é possível. Quem ganha até 5 mil reais não pode ser chamado, sabe, de classe média. Se o cara pagar aluguel e ele tiver um filho na escola, ele mal e porcamente sobra para ele comer.